Os elementos geométricos das estruturas construídas pelos humanos antigos têm sido analisados e estudados por estudiosos e cientistas modernos por várias décadas. Mas recentemente, eles descobriram que os padrões geométricos incorporados a essas estruturas milenares de anos têm um significado e uma relação mais profunda com a física e a biologia. A geometria das relíquias egípcias antigas chamou particularmente a atenção de especialistas que estão descobrindo coisas novas e estonteantes sobre o vasto conhecimento dos antigos egípcios. A geometria do Antigo Egito foi um resultado necessário da topografia para preservar a propriedade de terras agrícolas que eram anualmente inundadas pelo rio Nilo. Mas agora, depois de estudar as pirâmides e hieróglifos em detalhes, especialistas encontraram padrões e medidas que arquitetos egípcios e engenheiros daquela época supostamente não deveriam ter tido ideia. Geometria para os antigos egípcios significava muito mais do que o estudo de pontos, linhas, superfícies, sólidos e suas respectivas propriedades e medidas. A harmonia evidente na geometria era considerada uma das expressões mais convincentes de um plano divino que subjaz ao mundo no Antigo Egito. Eles acreditavam que era um plano metafísico que determinava o plano físico. Para eles, a geometria era o meio pelo qual a humanidade podia finalmente desvendar e entender os mistérios da ordem divina. A geometria existe em todas as partes da natureza. A sua ordem está subjacente à estrutura de todas as coisas, incluindo moléculas, seres biológicos e galáxias. A natureza da forma geométrica permite o seu funcionamento. O projeto também deve alcançar o mesmo objetivo usando os princípios da geometria sagrada. A geometria sagrada não lida apenas com as proporções das figuras geométricas, ela também diz respeito às relações harmônicas das partes como um todo. Por exemplo, as partes do ser humano enquanto se relacionam umas com as outras, as formas de cristais e objetos naturais e a estrutura das plantas e animais. Tudo isso é uma manifestação do contínuo universal. O princípio-chave da proporção harmônica ou geometria sagrada é a relação entre a progressão do crescimento e a proporção. Tanto a proporção harmônica quanto a progressão são a essência do universo criado. A natureza ao nosso redor também segue essa relação harmoniosa. A progressão natural segue uma série famosa, como a série Fibonacci. Mas como isto existia antes de Fibonacci, não deveria ter seu nome. Muitos têm recorrido a chamá-la de summation. É uma série progressiva, onde você começa com os dois primeiros números do antigo sistema egípcio, que são 2 e 3. Então você adiciona o total deles ao número anterior, e assim por diante. Portanto, qualquer número é a soma dos dois números anteriores. A série da soma é refletida em toda a natureza, desde o número de sementes de um girassol até o crescimento da casca de um caracol. Há evidências esmagadoras que indicam que esta série era conhecida pelos antigos egípcios. Os planos dos templos e túmulos ao longo da história do Egito indicam que os principais elementos dos templos estão posicionados ao longo do eixo longitudinal, seguindo os números consecutivos da série de somatória. As dimensões dos antigos monumentos egípcios na antiga unidade, chamada de côvado, mostram claramente que esta série foi a criação dos antigos egípcios. Ela está perfeitamente de acordo com a matemática egípcia e pode, portanto, ser considerada como a sua expressão. Há evidências indicando que os egípcios tinham conhecimento sobre a série de soma desde que o templo piramidal de Khafra, em Gizé, foi construído em 2500 a.C. Os pontos essenciais do templo cumprem com a série de soma que atinge a figura de 233 cúbitos em seu comprimento total, medidos a partir da pirâmide, com 10 números consecutivos da série. As pessoas estão começando a acreditar que todos os aspectos da nossa geometria moderna foram então aperfeiçoados há milhares de anos no Antigo Egito. O conhecimento avançado dessas pessoas é bastante evidente pelos poucos papiros recuperados agora chamados de papiros matemáticos egípcios antigos. É também uma possibilidade que estas pirâmides de Gizé ainda estejam de pé por causa da geometria perfeita e das medidas divinas que ajudaram a construir essas estruturas maciças. As pirâmides egípcias são agora consideradas uma maravilhosa representação do misticismo matemático e geométrico que está codificado em praticamente todos os seres vivos na Terra. A forma de uma pirâmide representa a fundação da Terra na base e a ponta superior representa o caminho para os reinos mais altos da consciência. A maioria das pirâmides são formas geométricas sagradas de uma forma ou de outra. Acredita-se que os arquitetos usaram os princípios da ressonância harmônica em sua criação. Medidas quase perfeitas e precisas foram mantidas a fim de criar uma conexão perfeita com os harmônicos e as vibrações da Terra. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma conexão intencional com Órion e Sírius. O eixo sul da Câmara do Rei foi construído de forma a ser direcionado para a constelação de Órion, que representa Osíris. A Câmara da Rainha, que ironicamente tem portas em forma de triângulo, também tem o eixo sul que está alinhado com Sírius.
a estrela mais brilhante do céu. Também é notável que as pirâmides egípcias foram construídas principalmente de calcário e cristais que vibram na mesma frequência que a Terra, por causa do efeito piezoelétrico. Assim, no mínimo, as pirâmides representam os poderes místicos mais simples da Terra. Todo o material e equação usados na construção de pirâmides pelos antigos egípcios podem ser facilmente encontrados na natureza ou nos céus. Uma teoria muito interessante propôs que a Grande Pirâmide não foi construída por escravos, mas por artesãos habilidosos de alto nível, que usaram os princípios de ressonância e som para neutralizar a gravidade da Terra e flutuar e mover os blocos maciços por vibração. A geometria sagrada envolvida na pirâmide de Gizé também é considerada uma representação em escala da Terra, das luas e de nossos corpos humanos. A pirâmide demonstra claramente Pi, e isto é impressionante, pois os gregos foram creditados com a descoberta de Pi cerca de 2.000 anos depois que a pirâmide foi construída. Na verdade, ela é encontrada precisamente na razão que você precisa para calcular a circunferência de uma esfera a partir de seu raio. Se você pegar a altura da pirâmide e multiplicá-la com 2π, você obtém uma impressão exata do perímetro da base. A pirâmide também demonstra a circunferência equatorial e o raio polar do planeta Terra. Multiplicando a altura da pirâmide por 43.200, você obtém uma impressão exata do raio polar da Terra, e multiplicando o perímetro da base por 43.200, você obtém a circunferência equatorial da Terra. Eckhart R. Smith, que escreveu o livro The Great Pyramid of Giza Decoding the Measure of a Monument, acredita sem dúvida que a pirâmide é um modelo de escala 43.200 por 1 da Terra. Ele explicou as relações entre o que ele chama de números de código, encontrados na pirâmide. Ele também demonstrou que a quadratura do círculo, a proporção de ouro e o π também podem ser vistos. Uma observação simples é que há exatamente 43.200 segundos em 12 horas, e o volume da Câmara do Rei, quando multiplicado por 43.200 milhões, milhões e milhões, é na verdade igual ao volume da Terra a uma precisão de 99,83%. Os antigos egípcios entenderam que era possível criar uma troca ressonante direta, como uma antena usando as figuras geométricas corretas. A geometria sagrada, na verdade, se tornou uma antena que eles usavam para ressoar como um certo plano superior. Assim, nos seres humanos, o corpo emocional e a função estão associadas ao que é chamado de plano externo na tradição ocidental. Ele é chamado de plano astral, que é derivado da raiz Aster, que significa estrela, que é uma fonte de luz. As formas que se conectam a este plano são o hemisfério e a pirâmide. Isso significa que, quando os egípcios usaram a forma de pirâmide, a forma agiu como uma antena para o plano astral. É também por isso que se acredita que os antigos egípcios sempre souberam que, ao modificar a forma das pirâmides, eles poderiam alterar a sua ressonância da pirâmide. Isso era feito fazendo um leve recuo nas 4 faces da pirâmide. Estes recuos são muito suaves e só podem ser notados quando vistos de cima. Isto realmente mudou a ressonância da pirâmide no plano astral geral para ressoar com o plano astral superior. É importante notar que o astral inferior, no plano astral geral, tem algumas energias confusas. Ao fazer isso, você pode limpar a energia que está sendo projetada pela pirâmide. Então, um dos maiores segredos da Grande Pirâmide de Gizé é que as geometrias agem como antenas que podem ressoar com planos superiores de criação. Há também um efeito secundário, através do qual elas emanam através da onda provocada pela forma, uma certa vibração resultante desta certa conexão. Os antigos egípcios aparentemente sabiam muito sobre isso. Eles eram capazes de trabalhar com subbandas ou subenergias dentro das bandas gerais. Isso também é manifestado pela colocação da Câmara do Rei na Grande Pirâmide. Ela não está presente exatamente no meio como esperado. Na verdade, ela está cercada de 6 graus e 15 minutos fora do centro. Isso é feito a fim de receber uma onda portadora, que é um ponto doce que pode conectar uma pessoa a níveis dimensionais mais altos usando uma onda portadora. É por isso que aquele lugar dentro da Câmara do Rei também foi usado para iniciação energética e outros rituais. Além disso, a relação Terra-Lua é a única em nosso sistema solar que contém a proporção única da seção dourada que quadra os círculos. O problema da quadratura do círculo foi, na verdade, provado matematicamente impossível no século XIX, com o π sendo irracional e não pode ser exatamente medido. No entanto, a Terra, a Lua e a Grande Pirâmide estão se aproximando o mais próximo possível da solução. Se a base da Grande Pirâmide for igualada ao diâmetro da Terra, então o raio da Lua pode ser calculado subtraindo o raio da Terra da altura da pirâmide.
Uma das coisas mais profundas e significantes que englobam a geometria sagrada é a fonte de luz e a espiral dourada média, que é derivada pelo uso da proporção dourada. A razão π é encontrada na arquitetura da grande pirâmide no triângulo, que é formado pela altura, meia base e apogeu. Portanto, de uma maneira, a seção transversal básica da estrutura demonstra a seção áurea. Outra peça importante da simbologia da pirâmide que precisa ser mencionada é o conceito da trindade. Ao longo da história, em cada religião e prática espiritual, a trindade, o número 3, tem sido representações significativas da simbologia da pirâmide. A trindade da vida, morte e renascimento tem sido ligada às pirâmides por aqueles que acreditam que essas estruturas foram construídas como câmaras funerárias e ajudaram os espíritos falecidos em suas viagens à vida após a morte. Outras trindades notáveis que podem estar relacionadas à forma da pirâmide incluem a trindade da mente, corpo e espírito e a trindade do passado, presente e futuro. A grande elevação da pirâmide também codifica 3 constantes mais importantes da matemática: π, φ e o número de Euler. Curiosamente, o número de Euler não foi descoberto até 1618, então é possível que isto tenha sido apenas uma redescoberta. Outra relação misteriosa foi a descoberta no esboço do homem vitruviano por Leonardo da Vinci. A Grande Pirâmide de Gizé realmente mantém uma relação geométrica perfeita com a quadratura do círculo e do homem vitruviano. O triângulo na figura é a exata proporção geométrica da Grande Pirâmide de Gizé. Os ângulos entre a base e o ápice da pirâmide são exatamente 51 graus e 51 segundos. Outro conceito que precisa ser examinado a fim de entender melhor a geometria sagrada incutida nas antigas estruturas egípcias é a radiestesia. Radiestesia é o nome dado à ciência de usar os campos vibracionais do corpo humano para acessar informações sobre outros objetos de natureza animada ou inanimada. Isso é feito estabelecendo ressonância com seus campos de energia e usando instrumentos particulares para decodificar a informação. A radiestesia considera o nosso corpo como principal instrumento, já que o que estamos fazendo é entrar em uma relação vibracional com o objeto que estamos medindo e avaliando a qualidade desta interação em nosso próprio corpo. A matéria é um arranjo infinito de átomos compostos de partículas que estão em estado constante de movimento circular, também considerado interação energética. A matéria vibrando a uma frequência relativamente baixa nos fornece o estado sólido do nosso universo físico. Sobrepostos a este estado sólido da matéria, estão campos de energia que estão vibrando a frequências mais altas, que estão além da percepção sensorial humana normal. Mas eles podem estar dentro do espectro de percepção de outras formas de vida, como animais domésticos comuns que podem ver, ouvir e cheirar estimulantes que nós, humanos, somos incapazes de perceber. Estes campos de energia permanecem impenetráveis porque a tecnologia que pode torná-los perceptíveis ainda não foi desenvolvida. Estes campos em torno de todos os sistemas vivos são uma série de campos de energia multidimensionais que, juntamente com o estado físico, formam um corpo vivo total que deve ser tratado como um todo. A radiestesia também tem as suas raízes no Antigo Egito, onde era praticada como uma ciência precisa. As aplicações desta ciência única eram infinitas. No campo da medicina, ela permitiu que cirurgiões faraônicos realizassem operações complexas no cérebro que hoje requerem tecnologia sofisticada. Na geologia, cada mina de ouro que os satélites modernos descobriram no deserto Sinai, em sua maioria desconhecido, foi encontrada e minerada em milênios anteriores por geólogos faraônicos. O exemplo mais marcante é a percepção de que os antigos egípcios usavam formas geométricas como uma forma de manipulação de energia para alcançar objetivos funcionais. A Grande Pirâmide de Quéops, no Planalto de Gizé, localizada perto do Cairo, é um exemplo dos poderosos emissores de energia geométrica criados pelos antigos egípcios. As estranhas propriedades destas pirâmides deixaram os pesquisadores perplexos, que escreveram centenas de livros sobre estas características. Várias crenças egípcias antigas também mostram pessoas usando instrumentos pendulares. Em outros, nós podemos ver os seus deuses segurando poderosos emissores de energia na forma de cetros. Um profundo entendimento da física por trás da radiestesia é um pré-requisito para o desenvolvimento de emissores geométricos de energia. Então, é evidente que o conhecimento egípcio antigo era baseado em princípios científicos exatos e precisos. As teorias desenvolvidas pelos filósofos gregos como Pitágoras, Platão e outros no campo da numerologia e geometria sagrada são apenas fragmentos das ciências esotéricas que foram iniciadas no Egito. Estas ciências, infelizmente, se perderam, ou apenas os fragmentos simplificados e incompreendidos sobreviveram como antigo folclore e também práticas mágicas. O amuleto Wad, também chamado de coluna ou cetro de papiro, é o antigo amuleto egípcio na forma de um caule de papiro. Estes eram feitos de turquesa,
feldspato ou faiança egípcia, de acordo com o Livro dos Mortos. Estes geralmente tomam a forma de um caule de papiro, mas também são conhecidos por englobarem placas retangulares com a representação de papiro nelas. No Antigo Egito, a palavra wad significava verde, embora também seja conhecido por se referir à saúde e ao florescimento na vida. Estes amuletos wad eram símbolo da juventude eterna e eram colocados sobre os mortos, ao redor do pescoço após o enterro, para garantir a juventude eterna no além. Estes amuletos foram datados do período tardio do Egito, particularmente entre a 26ª e a 30ª dinastias. E, de acordo com os feitiços do Livro dos Mortos, se o amuleto wad for encontrado intacto, o portador é considerado saudável na vida após a morte. Os últimos pesquisadores franceses chamaram de pêndulo egípcio. A tampa hemisférica desse pêndulo cria uma onda portadora de penetração de energia que se projeta a partir da ponta. As linhas duplas em zigue-zague perto da ponta produzem um efeito energético. Estas linhas também representam a letra N na linguagem hieroglífica. Elas podem mudar o estado vibracional do raio, que vem da tampa, da forma que, antes de sair pela ponta, ele tenha sido limpo de seus componentes prejudiciais. Outro hieróglifo descrevendo princípios geométricos sagrados foi encontrado na parede do templo e foi mencionado em um livro de Lubix. Ele o chama de Thought-Master of Number at Karnak. Ele mostra algo do qual os egiptólogos estão bem cientes, mas não entendem a importância. Na verdade, há uma rede de fundo que era usada por mestres designers no Antigo Egito. Eles a usavam para colocar as figuras na parede do templo, mas a rede não era apenas para ajudá-los a organizar os aspectos da arte na parede. Ela também tinha um componente vibracional que era bastante significativo. Uma das grandes primárias que eles usavam era uma grade de 19 níveis. Há uma certa potência e importância relacionada ao número 19. Tanto a geometria sagrada quanto a numerologia sagrada contribuem para essas figuras e estruturas antigas em todas as tradições clássicas. Assim como as formas têm poder, os números também têm. A importância do número 19 era bem compreendida pelos antigos egípcios. Portanto, era uma parte de sua grade vibracional de 19 níveis. Este conhecimento foi passado para a próxima cultura espiritual que reinava no Egito, que era o Islã. Então, o número 19 também é um número sagrado no Islã. A grade de fundo de energia também foi representada de uma forma maleável nas mãos dos iniciantes, que os antigos egípcios eram capazes de manipular e aplicar diretamente. No hieróglifo dos iniciantes, com a rede em suas mãos, a rede na verdade simbolizava o tecido do espaço-tempo. Na verdade, a grade vibratória que influencia cada ser vivo e cada estrutura do mundo. Os hieróglifos que acompanham tais figuras muitas vezes diriam coisas como: eles estão sendo ensinados como pegar e lançar magia. De acordo com o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, magia é um termo que damos para uma forma de tecnologia que não podemos entender. Então, o que nós agora consideramos magia pode ter sido uma forma avançada de tecnologia usada pelos antigos egípcios. Especialistas pensam que, nas figuras, eles estão sendo ensinados como usar as matrizes vibracionais ou grades que estão por trás de cada coisa no mundo físico. O corpo humano também é baseado em uma grade vibracional específica. Thoth é uma antiga divindade egípcia representada nos hieróglifos recuperados. Na arte, ele era frequentemente retratado como um homem com a cabeça de um ibis ou um babuíno. Sua contraparte feminina era Seshet. A sua esposa era Maat. Ele era considerado o deus da lua, sabedoria, escrita, hieróglifos, ciência e magia, arte e julgamento. Seu templo principal está localizado na cidade de Hermópolis. O templo de Thoth foi destruído em sua maioria antes do início da era do cristianismo. Seus enormes pronaos ainda estavam de pé em 1826, mas foi demolido e usado como enchimento para a fundação de uma fábrica de açúcar em meados do século XIX. Thoth desempenhou muitos papéis vitais na mitologia egípcia. Ele manteve o universo e foi uma das duas divindades que estavam de ambos os lados do barquinho solar de Ra. Na história posterior, Thoth tornou-se fortemente associado com a arbitragem de disputas divinas, as artes da magia, o sistema de escrita e o julgamento dos mortos. Os antigos egípcios consideravam Thoth como um auto-iniciado e autoproduzido. Ele era o mestre tanto da lei física quanto da moral. Ele também é acreditado por fazer os cálculos para o estabelecimento dos céus, estrelas, terra e tudo neles. Os antigos egípcios também o acreditaram como autor de todas as obras de ciência, religião, filosofia e magia. Os gregos ainda o declararam o inventor da astronomia, astrologia, numerologia, matemática, geometria, topografia, medicina, botânica, teologia, governo civilizado, alfabeto, leitura, escrita e oratória. Eles também afirmaram que Thoth era o verdadeiro autor de cada obra de cada ramo do conhecimento humano e divino. O hieróglifo discutido no livro O Templo no Homem, de Schwaller de Lubbock, retrata Thoth, que foi considerado o iniciador da cultura espiritual no Antigo Egito. Assim, sempre que os egípcios usavam a cabeça de um animal,
ela representava um estado de consciência e uma espécie de poder primordial. Isto significa que eles não adoravam realmente animais, eles apenas entendiam que vários aspectos do poder da mente de Deus se manifestavam em diferentes seres e em diferentes processos. Não era o nome dado a esta divindade pelos egípcios, o nome original era mais próximo de Djehuti. Este é mostrado esticando uma corda. Esse ritual de alongamento no Antigo Egito é frequentemente associado com o mistério central de toda a tradição espiritual. Como é que nós somos seres espirituais conscientes, vivendo em um mundo físico dentro de um corpo físico, e não temos nenhuma lembrança de quem nós somos e também de como chegamos aqui? Isso é uma indicação de que todo o processo de criação está de alguma forma conectado à geometria sagrada. O processo de mudança da singularidade foi o conceito de centro em muitas tradições antigas. Por exemplo, o ponto Bindu, mencionado na tradição himalaia. Desse ponto central unificado de início de singularidade zero-dimensional, nós nos movemos para a primeira dimensão do espaço. Isso significa que a figura Thoth está esticando o cordão a fim de criar um espaço que atua como um recipiente no qual seres conscientes evoluem e atingem estados de desenvolvimento mais elevados. Outro representante da geometria sagrada na antiga tradição egípcia é o cetro Was. Ele é conhecido pelos egiptólogos como um símbolo que surgiu em relíquias, arte e hieróglifos associados com a antiga religião egípcia. Ele aparece como uma cabeça de animal estilizada no topo de um longo e reto bastão com uma extremidade bifurcada. Estes cetros eram usados como símbolos de poder ou domínio. Eles eram associados com as divindades egípcias antigas como Set ou Anubis e o faraó. Os cetros também representavam o animal Set ou Khnum. Em uso posterior, era um símbolo de controle sobre a força do caos representado por Set. O Enk é também uma figura significativa na geometria sagrada, de acordo com os especialistas. Enk, ou a chave da vida, foi usada na arte antiga egípcia para representar a palavra vida e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Ela tem uma forma de cruz, mas com um laço em forma de lágrima no lugar de uma barra vertical superior. As origens deste símbolo não são conhecidas, mas muitas hipóteses têm sido propostas sobre. O símbolo foi usado como um sinal triliteral, representando uma sequência de 3 constantes. O Enk era um dos motivos decorativos mais comuns no Antigo Egito e também era usado decorativamente por culturas vizinhas. Os egiptólogos interpretam o Enk e o cetro Was como símbolos abstratos, mas alguns especialistas acham que há mais. Eles também são emissores de energia geométrica e as formas por ele representadas eram, de fato, as formas que emitiam certos poderes vibracionais.